Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Muito contente por vocês estarem aqui comigo hoje. E nós vamos tratar um tópicozinho sobre matemática financeira. Então, pessoal, pense aí, cartão de crédito, né? Hoje em dia, todo mundo tem, todo mundo usa, né? Mas será que é sempre uma boa ideia usar o cartão de crédito? Será que é sempre o melhor negócio parcelar as dívidas, parcelar as contas, né? E empréstimo? Será que isso é uma coisa, vamos dizer assim, como dizia minha avó, será que isso tem futuro, né? Então, com essas indagações, eu quero dizer que o tema da aula de hoje é juros. Juros simples e juros compostos. Então, vamos tentar entender inicialmente o que é os juros. Juros é um acréscimo, né? Vamos dizer que você tem uma conta a pagar, ela custa R$ 1.000, mas por causa do tempo que você vai demorar para pagar essa conta, porque você dividiu em 6 vezes, dividiu em 5, em 12, por aí vai. Aí você acabou pagando ao total, depois que eu paguei em 12 vezes. Some cada parcela dessas 12 vezes. Vamos dizer que tenha dado R$ 1.200. Então, ao invés de você ter pago 1.000, que era a sua dívida inicial, a sua conta inicial a ser paga, você pagou 1.200. Então, esses 200 que você pagou a mais são juros. Então, juros, né, são expressos em reais ou em dólares, né? Dependendo da moeda que você esteja trabalhando, mas o princípio de se calcular é o mesmo. Então, quando nós falamos taxa de juros, né? Taxa de juros já é outra coisa. Taxa de juros, o nome já está dizendo, taxa. Taxa é expresso em porcentagem. Ou pode também estar dado em fração ou em forma decimal, mas o mais comum é em porcentagem. Taxa de juros está relacionado, né, com o dinheiro, por exemplo. Eu fui fazer um empréstimo. A taxa de juros aí vai estar relacionada diretamente com a quantidade de dinheiro que você pegou emprestado e a quantidade de tempo que você vai demorar para devolver, né, para pagar esse dinheiro que você pediu emprestado. Então, taxa de juros está relacionado com o dinheiro, né, e o tempo. Mais taxa de juro pode ser bom e pode ser contra. Por exemplo, se você empresta dinheiro a juro, é bom para você. Você vai emprestar uma quantia e vai receber de volta um valor maior. Agora, se você é quem pede dinheiro emprestado, aí é ruim para você, que você vai pedir emprestado e vai pagar uma quantia maior do que o que você pediu emprestado. Se você divide uma conta, vamos supor, tem uma loja que divide em 5 vezes sem juros, mas aí você escolheu dividir em 8. Então, se você dividiu em 8, ela vai ser com juros. Então, você vai pagar mais do que o valor que você devia por aquele produto que você comprou. Então, dependendo da aplicação, se é empréstimo, se é investimento, o juro pode ser bom ou pode ser ruim. Se é um investimento, quanto maior o juro, melhor, porque aquele dinheiro vai lhe render mais. Agora, se é um empréstimo, se é cartão de crédito, quanto maiores os juros daquele banco, pior para você. Então, vamos lá. Ao ouvirmos dados como a poupança está com rendimento de 1% ao mês, ou o cheque especial cobra uma taxa de 10% ao mês. Estamos nos deparando com taxas de juro. Então, veja só, uma taxa de juro, ela pode ser dada ao mês, também ao ano, ao dia. Existem faturas, por exemplo, de internet, cartão de crédito, dentre outras coisas, que eles cobram taxa de juros se você atrasar por dia, tipo, cada dia aumenta, vai aumentando sua conta, cada dia e a cada mês, né? 2 taxas de juro em cima de um determinado valor. Então, perceba, né, como essa unidade costuma ser representada por cento e por tempo. Por exemplo, 2% ao mês, 2% ao ano ou 2% ao dia. Então, o primeiro tipo de juros que nós vamos estudar é o juro simples. Vamos observar essa situação aqui, ó. Roberto paga mensalmente um aluguel,
no valor de R$ 1.200. Em virtude das dificuldades financeiras, ele atrasou o pagamento do aluguel do mês de janeiro. Sabendo que a imobiliária cobra uma multa de 5% ao mês, na forma de juros simples, quanto Roberto deverá pagar se atrasar o pagamento do aluguel em 2 meses? Então, veja só. O regime de juros será simples quando o seu percentual de juros incidir apenas sobre o valor inicial, capital inicial, que é chamado de capital inicial. Pode ser um valor aplicado, como eu falei, investimento, ou um valor emprestado. Ou seja, o juro de cada intervalo de tempo sempre é calculado sobre o capital inicial, emprestado ou aplicado, que você vai receber ou que você vai pagar. Então, para obter o saldo devedor, vamos lá, é 5%. 5% ao mês. O aluguel também é pago ao mês. Então, 5% de 1.200. Como é que a gente vai fazer 5% de 1.200? 5% é 5 por 100 ou 0,05. Então, em cada mês, certo? Cada mês. O juro é esse aqui, ó, por mês, certo? Nós fizemos o cálculo para um mês. 5% ao mês. Fazendo o cálculo para um mês, a gente faz, ó, 5% de 1.200, que dá aqui R$ 60. Ou seja, cada mês que ele atrasar, o aluguel a mais a ser pago só vai subindo R$ 60. Então, por exemplo, se ele atrasar 2 meses, ao final de 2 meses de atraso, Roberto vai ter que pagar 2 vezes R$ 60 de juros. Então, 2 vezes 60 vezes 60 dá 120. Então, após 2 meses de atraso, o juro total é de 120. Então, seu saldo devedor será os 1.200 mais os 120. Então, ele for repor os aluguéis que ele está atrasado, né, desse mês que ele atrasou, ele vai ter que dar 1.320. Então, em matemática, utilizamos exemplos concretos em busca de generalizações. Então, vamos fazer o seguinte, vamos generalizar isso aqui que a gente fez. Então, observe que para calcular os juros, houve a influência do tempo, veja só, que foi 2 meses, o capital, que era o valor a ser pago, e a taxa de juro. Então, os juros em reais dependem dessas 3 coisas: capital, taxa de juro e o tempo. Então, vamos nomear com as letrinhas para ficar mais fácil de generalizar, né? De fazer essa generalização. Então, C maiúsculo, nós vamos utilizar para representar o capital inicial, o valor inicial. Ou o valor emprestado, ou o valor investido, ou o valor, né? Enfim. O J maiúsculo é o juro em reais, certo? É o acréscimo. Nós sabemos que isso representa um acréscimo, porque é um valor a mais, ou a ser recebido, ou a ser pago, como eu já falei várias vezes, depende da situação. O M, chamado de montante, é o valor final. No caso desse exemplo aqui para Roberto, o montante é esse aqui, ó, 1.320, é o valor final, que é o valor inicial. Veja só, o que é o montante? É o valor inicial, o capital inicial, mais os juros a serem, né, acrescidos aqui. Então, o montante é o capital inicial mais os juros. Isso em situação de juros simples, certo? O I, vamos utilizar para representar a taxazinha de juro em porcentagem. E o N, o número de períodos. Eu, pessoalmente, gosto de usar o T, no lugar de usar esse N aqui, ó. Mas aí fica a seu critério. Então, veja só, o juro simples é calculado dessa forma aqui. O juro, o capital, vezes a taxa de juro, vezes o tempo. Então, veja só, se a taxa de juro é ao dia, a gente vai substituir o tempo em dias. Se a taxa de juro é ao mês, então o tempo é contado em meses. E se a taxa de juro é ao ano, então o tempo aqui é colocado em anos. Alguns costumam chamar essa fórmula de CIT. Juro simples igual a CIT.
em montante igual ao capital mais os juros. Ok? Então, há outras derivações. Se eu substituir o juro por CIT, depois colocar o C em evidência, ó, vou fazer aqui. C mais J. E o J é CIT. Se eu colocar C em evidência, ó, C dividido por C fica 1, mais CIT dividido por C sobra IT. IT. Então, tem-se essa fórmula também para o montante. Essa. Mas eu sempre sugiro, calcule os juros primeiro, depois o montante. Fica melhor. Um capital de R$ 2.850, eu já vou lendo e tirando os dados, certo? Capital 2.850. Aplicada a uma taxa de 20% ao ano, então taxa de juro 20% ao ano. Em regime de juros simples, então se é juros simples, nós vamos utilizar essas duas fórmulas. Montante é o capital mais o juro, e o juro é igual a CIT. Renderá ao final do tempo da aplicação R$ 1.995 de juros. Então, os juros, o J é igual a R$ 1.995. Por quanto tempo? Então, desejamos encontrar o tempo. Por quanto tempo esse capital ficará aplicado? Então, vamos lá de novo. Um capital de 2.850 aplicado a uma taxa de 20% ao ano em regime de juros simples renderá ao final do tempo da aplicação R$ 1.995 de juros. Por quanto tempo esse capital ficará aplicado? Então, basta a gente usar essa aqui. É suficiente. Então, veja só. Os juros são 1.995. O capital, 2.850. O juro I, você não pode substituir 20%, né? 20% é 20 por 100, que é o que? 0,20 ou 0,2. Então, 0,2 vezes o tempo, que não sabemos. Vamos determinar o tempo. Então, aqui, ó, 2.850 vezes 0,2 dá 570. E esse 570 que está aí multiplicando, pode passar dividindo. Esse dividido por esse dá 3,5. E é 3,5 o quê? Percebam, a taxa de juros é ao ano. Então, o tempo que nós determinamos aqui é em anos. Então, o tempo é 3,5 anos, ou seja, gente, 3 anos e meio. 3 anos e meio é o quê? 3 anos e 6 meses. Então, significa que essa aplicação, né, esse capital aplicado sobre esse regime aqui, né, tem que ficar aplicado 3 anos e 6 meses para render essa quantidade aqui de juros. Próxima questão nós temos. Analise as seguintes situações. Seu João fez um empréstimo de R$ 1.000 do banco A uma taxa de juros simples. Após 4 meses, pagou um montante de R$ 1.320 e quitou sua dívida. Então, ó, veja só. O empréstimo ele fez 1.000 e o total pagou 1.320. Então, 320 é os juros, ó, é o que tem a mais. Dona Maria fez um empréstimo de 1.200 no banco B, a uma taxa de juros simples. Após 5 meses, pagou um montante de 1.800 e quitou a dívida. Os juros aqui, ó, de 1.200 com relação a 1.800 foram então R$ 600 de juros. Aí pergunta-se, a taxa mensal
de juros simples cobrada pelo banco A e pelo banco B, respectivamente. Então, vamos para cada situação calcular a taxa. Então, veja só, as duas equações são juro igual a CIT e montante igual a capital mais o juro. Então, veja só, para calcular a taxa de juro, nós vamos precisar calcular os juros. Então, veja só, passe C para cá, ó. Para você encontrar a taxa de juro, é só fazer o montante menos o capital inicial. Então, todas as questões deram, percebam, todas as duas situações deram um montante e deram o capital inicial. Então, para o banco A, vamos ver, para a situação do banco A, que é a situação do seu João. O capital é 1.000. O montante 1.320 significa então que os juros foram de R$ 320. O tempo, observe aqui, 4 meses. Pronto, temos tudo que precisamos. Então, vou usar essa aqui, ó. Juro igual a CIT. Então, os juros são R$ 320. Capital inicial era de 1.000. O I não sabemos. E o tempo, 4 meses. Então, veja só, 1.000 vezes 4 vai dar 4.000. Esse 4.000 multiplicando, a gente passa dividindo. Dá para cortar um zero aqui, ó. Dividindo 32 por 400 vai dar 0,08, no caso, ao mês. Vou escrever assim. Nós queremos em taxa. Para ser em taxa, então nós vamos precisar multiplicar esse valor por 100 para ser em taxa, ou seja, para ser em porcentagem. Isso aqui multiplicando por 100 vai ficar então 8% ao mês. Então, os juros, a taxa de juros do banco A é 8% ao mês. Para o banco B, a situação aí de Dona Maria. Bom, o empréstimo foi de 1.200. Esse é o capital inicial, 1.200. O montante, que é o total pago depois das parcelas, é o total, foi de 1.800. Significa que o juro foi de quanto? Ó? De R$ 600. O tempo foi 5 meses, ou seja, ela possivelmente parcelou esse empréstimo em 5 vezes, então 5 meses. E nós queremos saber também a taxa. Então, mesma forma, juro igual a CIT. 600 de juros, 1.200 de capital inicial, o I não sabemos e o tempo 5. Agora você faz aí, ó, 1.200 vezes 5, que dá 6.000. Esse 6.000 que está multiplicando aqui, é só você passar dividindo. Então, veja só, dá para cortar 2 zeros aí. E 6, se você dividir por 60, vai dar 0,1. Então, ficamos com I igual a 0,1 ao mês. Só que nós queremos esse resultado em taxa, ou seja, em porcentagem. Então, é só multiplicar isso aqui por 100. Multiplicando isso aqui por 100, vai ficar 10, ou seja, 10% ao mês. Então, veja só, o banco B tem uma taxa de juros maior que a do banco A. Então, as taxas mensais de juros simples cobradas pelo banco A e pelo banco B são respectivamente aqui, ó, 8 e 10. Você marca aqui, letra A. Por hoje é só, pessoal. Vou encerrar por aqui, mas aí no próximo vídeo nós vamos focar em juros compostos. Então, se cuidem, fiquem com Deus, né? E até a próxima aula.